Então vamos ler, entender e resolver a questão número 32 do Enem de 1999, prova amarela. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama da fase da água são apresentados a seguir. A vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve, alternativa A, a pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Alternativa B, a temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Alternativa C, a quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Alternativa D, a quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula. Alternativa E, a espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns. Vamos entender um pouco o funcionamento da panela de pressão e logo em seguida vamos entender o gráfico. Como podemos observar aqui no desenho, temos o fogo, a panela de pressão, o líquido, o vapor e a válvula de segurança. Quando a água que está no interior da panela é aquecida pelo fogo, ela começa a afastar as moléculas, ou seja, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Nesta condição, vai criando-se uma pressão maior no interior da panela. E esta pressão vai sendo controlada pela válvula da panela de pressão. E caso haja uma falha nesta válvula que controla a pressão, temos uma válvula de segurança. No princípio de funcionamento da panela de pressão, três fatores estão fortemente ligados: a temperatura da água, a pressão do vapor da água e a temperatura de ebulição da água, que é a temperatura na qual a água começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Sabemos que ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Em uma altitude maior, mais elevada do que o nível do mar, temos uma pressão atmosférica menor. Neste caso, a temperatura de ebulição, ou seja, o momento em que a água vai ferver, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, é menor do que 100 graus. Pode ser a 97, 98, 96 e assim por diante. Em uma condição onde estamos abaixo do nível do mar, ou seja, aonde a pressão atmosférica é maior, temos uma temperatura de ebulição maior, ou seja, a água vai ferver acima dos 100 graus Celsius. Desta forma, chegamos à seguinte conclusão: como o próprio nome diz, a panela de pressão trabalha sob pressão. Neste caso, a pressão que existe no interior da panela vai fazer com que o líquido, ou seja, a água que esteja em seu interior, não ferva a 100 graus Celsius. Ferva
em uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Pode ser 101, 102, 103 graus, 110, 120 e assim sucessivamente. Se a água não ferver a 100 graus, ela vai manter o estado líquido e vai ter uma temperatura maior. Desta forma, ela vai cozer mais rápido os alimentos. Analisando o diagrama, podemos notar o seguinte: quando a pressão aumenta e a temperatura aumenta junto, temos a água na fase líquida. Quando a temperatura aumenta, mas a pressão não aumenta, temos a água no estado de vapor. Então é necessário em que haja um aumento de pressão e de temperatura para que a água se mantenha no estado líquido. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Muito obrigado e até a próxima.